Boa noite, vamos lá, nossa live, continuação, esperar a nossa convidada entrar. Tô aqui me organizando, mas para você que está na segunda parte dessa live super especial, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Daiane. Daiane foi a primeira hoje. Deixa esperar a Elo entrar, Maiara, Maia Tamires. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, nos diga aqui. Oi, Elô. Já vou te chamar, Elô. Que hoje a gente tem muita coisa para... Vamos lá. Me avisem se eu tô falando alto. Oiê! Como é que tá o som? Tá bom, tá bom. Então tá, Oi, Maia. Nos avisem aqui se o som tá legal, se a imagem tá legal. Por favor, se eu tô falando alto, se não tá me cortando, igual aquele dia, deixa eu afastar assim um pouquinho. Você fica pertinho, Vamos esperar. né? Aí corta Eu fico, gente, é só eu nessa vida, não existe, né? Jonathan, Valéria, Vanderlan, eu quero que vocês se sintam em casa, né, nesse desafio que nós estamos aí. Elô, você imaginava que daria essa repercussão? Não, mas se bem que o tema é uma delícia, né? E aí É uma a delícia. gente consegue falar de uma forma leve e descontraída. Então eu acho que isso ajuda as pessoas a quebrarem um pouco os tabus e poder falar dessas coisas que são às vezes difíceis, né? Na relação. Menina, e assim, eu vou te ser sincera, Elô, eu quero que você dê boa noite aí enquanto eu coloco o título aqui. Aí você se apresenta para quem está chegando agora. Ok. Então, para quem está chegando agora, eu sou Heloísa Van Orden, eu sou psicóloga, trabalho na área clínica e também com constelações familiares sistêmicas. Eu sou de Uberlândia, moro em Uberlândia e estamos aí, né, gostando muito de trabalhar com esse tema de relacionamento, de casal, e é uma delícia, super me identifico, né, tenho amado me debruçar e produzir e trabalhar com esse tema. Ótimo. Faz parte do propósito, né? Eu acredito na família, acredito no casamento e eu acho que por conta disso é tão bom a gente poder, de alguma maneira, servir nesse propósito, né? Sim, e eu concordo totalmente com você, né? Quando a gente acredita em algo, aquilo faz total diferença, né? Então, pessoal, o que a gente vai conversar aqui nessa noite? Primeiro, eu quero pedir que você clique aqui nesse aviãozinho, se você acha esse assunto relevante. A gente está tendo, acho que a gente está batendo. Não, a gente se acha que o óculos, né? A gente não é parente, não é parente. Somos irmãs em Jesus, né? Isso, irmãs. Afinidade não falta. Afinidade não falta. Então, gente, essa live, no dia assim que a gente fez, entraram ao todo, a gente ficou com uma média de 30 pessoas aqui o tempo todo. Entra e sai, porque às vezes a internet falha, umas 150 pessoas, mas no YouTube, ela tá com, a gente fez segunda, ela deve estar chegando em 60 visualizações. Então, assim, as pessoas estão entrando. Pessoas estão comentando, então eu quero trazer algumas coisas que eu aprendi, assim, sabe? Que eu percebi em mim, inclusive estou aqui com uma marca, né, do beijo de hoje à noite. Ele me deu uma mordida? Uau! Nossa, ele gostou, eu até perguntei para ele, sabe? Eu falei assim, bem, eu queria que você me falasse sobre o que você achou disso, né, e tal. Então, antes da gente começar aqui, você vai clicar nesse aviãozinho, você vai mandar para algumas amigas, algumas pessoas que você sente que precisam entender sobre esse assunto. E assim, a gente queria que vocês dessem coraçãozinho para o Instagram achar nossa live relevante, né? Isso. E mais uma vez eu quero te agradecer, Fabiola, imensamente pelo convite de participar com você aqui no Conversa de Família, que é um canal que já está assim, super conhecido, né? E eu me sinto muito grata, porque é muito gostoso poder participar e tenho conhecido outras pessoas que estão chegando também por essa oportunidade. Então eu sou imensamente grata, viu? Obrigada. Sim, eu que agradeço. Então eu falo assim que, na verdade, Elô, depois eu até quero conversar com você e a Lid sobre um projeto que eu tô pensando aí, sabe? Então tô chegando algumas psicólogas, algumas pessoas bem legais, assim, a gente pode pensar em parcerias, né? Porque eu acho que
eu sou muito daquela ideia, duas cabeças reunidas, elas pensam mais que uma, pensam melhor do que uma, são conhecimentos distintos e também que se agregam, né? Então, antes da gente começar, eu quero saber, aqui a Insight está falando que você já foi terapeuta, ela é maravilhosa. Olha que linda, seja muito bem-vinda. Fiquei vendo a foto, quem é? Tá bom, que bom, fico feliz, obrigada pelo carinho e pelo reconhecimento. Ótimo. Então, Valéria, para quem está chegando aí, Flaviana, quem eu não vi, não cumprimentei, sejam muito bem-vindas, boa noite. Essa aqui é uma live, na verdade, né, eu até brinquei lá nos stories na segunda-feira, porque quando você pega, a Heloísa vinha para o Fabiola Convida na segunda, mas quando você pega duas psicólogas que gostam muito do assunto, rendeu, virou duas lives, né? Quem estava, oi Geralda, quem estava aqui na primeira live, na segunda-feira, eu vou rever os tópicos rapidinho, só passaram, porque se você quiser ver, está disponível até segunda-feira lá no Instagram, no Telegram. Oi Lili, tudo bem minha linda? Olha aqui para vocês verem, nós falamos sobre essa dificuldade que muitas vezes nós encontramos, nós perdemos o amor, a rotina, não é que a gente perdeu o amor, a paixão esfria, a rotina vem, e o que a gente deve fazer para se reconectar? E a gente falou muito de um movimento que tem que partir de quem está acordado, tá? Então, assim, quem está chegando depois, né, a gente tem que partir, muitas vezes a gente fala assim, por que tem que ser eu? É você que está aqui, minha filha, então vamos acordar. E a mulher é o coração da casa, verdade, a gente fala muito para as mulheres, né, Lu? Aquela fala da Valdereza incomodou muito, tanto eu quanto você. Por que tem que ser a mulher? Geralmente a mulher está mais esperta, mais ligada, né? E nós falamos, então, as 5 primeiras maneiras foram, você precisa organizar o seu tempo. A mulher sabe, aí edifica o lar, né? Edifica. E no mesmo versículo fala que a insensata destrói com as próprias mãos. Então, olha o poder. Olha o poder. O poder que nós temos na mão. Então, as 5 primeiras maneiras foram organizar o seu tempo, distribuir obrigações, o que é da parte de cada um e tal. Segundo, cuidado com as distrações, com aquilo que está roubando o seu tempo. A gente falou do celular, a gente falou de outras coisas, né, Lu? Às vezes coisas boas, gente, não é coisa ruim, mas que está tirando a sua atenção do seu parceiro. Nós falamos da inclusão, parar de querer fazer tudo sozinho. Então, não tem o excesso de nós, nem o excesso de eu. Tem um equilíbrio, mas que o outro seja incluído. Oi, tudo bem, minha querida? Linda. A gente falou, aí a gente passou um exercício aqui, que é reavivar as memórias, que é fazer a linha de vida do casal, relembrar por fotos, resgatar os momentos que vocês conheceram, aquilo que atraiu vocês no início. A gente deu uma ideia de um mural, eu ainda não fiz, por quê? Porque meu filho está casando daqui 15 dias, né, Matheus? Vai casar só no civil por enquanto. E aí ele está reformando a casa onde eles vão morar. E aí eu quero sentar com eles pra gente até fazer esse mural, sabe? Então por isso que eu não fiz ainda. E no 5, nós falamos sobre deu uma turbinada no sexo. A Elô, com toda a experiência dela, ela falou pra gente criar uma noite, fazer uma produção. Eu falei das calcinhas, né? A Deise ainda não tá aqui. Comprar uma calcinha nova, comprar um brinquedinho. Aí ela falou das comidinhas, das bebidinhas, dos bilhetinhos. E nos veio um insight de recadinhos convites eróticos, né? Durante o dia. Né? Sim. Falar sobre sexo. Nós não falamos sobre dinheiro, política, sexo, futebol até, né? Mas assim, a gente precisa conversar. E o sexo, ele tá muito assim, naquele dia eu não falei, mas na minha opinião, e de muitos cientistas, o principal órgão sexual é a cabeça. Se aqui não funciona, minha filha, o resto não funciona, não. Pra fazer essa conexão, né? A Andréia, lá do Coisa de Casal, até agora postou, e a gente deu a dica do beijo, né? De você se desafiar durante 10 dias, dar no mínimo um beijo de língua bem dado no seu marido. E esse negócio mexeu com o povo, né, Heloísa? O que você percebeu por aí? Olha, para aqui meu público não respondeu muito não, sabe? Acho que meu público é um pouco mais tímido, Fabíola. Eu acho que eu acompanhei mais pelo os resultados, talvez assim, o seu público, as pessoas que já se sentem mais à vontade com você, já tem uma conexão mais direta e te responderam melhor. Aqui o povo ficou meio acanhado. Só no sim ou não, na porcentagem que eles se manifestaram, e que eu vi que sim, que fez efeito, que o povo estava seguindo o desafio, acharam que era uma boa ideia, responderam que sim, né? Que demorou para ter, né? Esse desafio para chegar. Mas em termos de responder diretamente e contar como tá, o pessoal ficou caladinho.
Olha só. Né? E aqui, então, as meninas, né? As meninas já interagem mais comigo mesmo. Isso, E eu percebi que muitas... conexão, né? Sim, de conexão de confiança, né? A gente já bate esse papo por já aqui tem mesmo. Algum tempo, é verdade. E assim, foi interessante para mim, porque na segunda-feira, foi quando a gente terminou a live, a gente foi fazer uma coisa, eu tô com visitas em casa. Oi, Nádia! Nádia chegou. Nádia chegou. Eu tava com as visitas em casa, tô com visita em casa, né? Então, assim, quando tudo encerrou, assim, quando eu consegui parar, meu marido já tava dormindo, já tava deitado. Aí, eu fui lá, acordei ele e falei assim, bem, eu preciso te dar um beijo. Aí ele tá assim, beija. Dormindo, né? Aí eu falei assim, não, bem, tem que ser na boca, porque eu tô com um desafio com o pessoal lá do Instagram. Aí ele virou a cara assim, falou assim, então beijo. Aí quando eu beijei, aí ele, né, meio dormindo, eu falei, não, bem, tem que ser de língua. Aí ele já acordou, fez assim, sério? Eu ri demais. Falei, é de língua. Aí eu dei um beijão nele, né? Ele já tava dormindo assim, ele tá assim, você não quer vir pra cá? Não, eu falei, não posso, agora eu não posso. Então, mas é gostosa essa Fabiola, hein? Ela vai lá, cutuca ele pra dizer que tem que dar um beijo. O homem já tá dormindo, a hora que ele acorda. Não, você não quer ver? Eu não posso. Falei, bem, hoje não dá. Tô com outros planos aqui, sabe? Mas é interessante. Aí no outro dia, quando eu fui beijar ele agora. Atiço, gato e... Aticei e deixei ele lá, sabe? Mas outro dia eu recompensei. Então, foi interessante perceber, né? Hoje, quando eu fui dar o beijo nele, né? Ele tá assim, pra que você tá, né? Hoje ele percebeu, pra que você está me beijando assim? Eu falei, bem, é porque a gente tá num desafio. Tá assim, mas beijar, por que tá num desafio? Eu falei, na verdade, o que a gente conversou é que muitas vezes a gente deixa o beijo só pra essa hora do sexo, e o nosso desafio é conectar real. Porque, gente, tem um trem que conecta mais que beijo. Elô de Deus. Não vou mentir. Tinha tempo que eu não beijava. Assim, sabe? Se eu deixava... Vou ser sincera. Eu acho que tem a ver também, Fabiola, porque é onde tudo começa, né? Qual que é o primeiro lance de um casal, assim, quando começa a ficar como? Né? Que dá e essa química, né? Você sente, opa, né? Não é o beijo, você diz, nossa, não esquece o nosso primeiro beijo. Sim, não, nossa, é inesquecível, é inesquecível. É o beijo. Então, o beijar, muitas meninas, aqui, eu até falei que ia falar sobre isso, deixa eu falar de uma vez, senão eu esqueço. Muitas meninas falaram assim, mas é interessante, como beijá-los deixa eles excitados, e aí eles já pensam no sexo. Olha, se vocês ouvissem, eu não sei, a Elô aí, se tem alguém que já ouviu alguma coisa assim parecida. Mas, Elô, eu tava conversando esses dias o quanto os homens hoje, né, as pessoas estão perdidas. Se você tá reclamando que seu marido quer sexo, você nunca ouviu uma mulher reclamar de um marido que não quer saber disso, que quer saber de jogar videogame. Sabe? Tem maridos que perderam totalmente, assim, estão viciados na pornografia. Eu acompanho algumas pessoas, algumas mulheres que infelizmente estão vivendo essa dificuldade, desse distanciamento, desse distanciamento sexual por falta de interesse do marido, e eu não acredito pela história que tenha a ver com traição. Muitas vezes as pessoas associam, porque está com outra, que se não está fazendo com você, está fazendo com outra. Isso é um pouco de crença, sabe? Assim, é um pouco das crenças populares por aí. Né? Nem sempre não é verdade isso. Pode ser que seja, mas não é uma verdade, assim, né? Que a gente possa dizer. Sim, absoluta, então, né? Isso. Então, é um assunto bem interessante esse. Né? E aqui a gente leva... Então, se você está reclamando que seu marido quer sexo, não reclame. E é uma das áreas, né? Eu estou devendo uma aula sobre sexo. Gente, essa aula vai sair. Uma das áreas, assim, que eles mais ficam chateados é quando a gente despreza esse desejo deles. E o beijo não acho que se um beijo por dia não é no momento do sexo. Então, na hora do sexo eles beijam de novo, mas esse beijão, e eu percebi, uma das meninas, daí coloquei o comentário dela, falou que as barreiras que nós criamos, outra colocou que parece que a gente fica com vergonha de chegar no parceiro e beijar o parceiro. Que lugar que nós chegamos, sabe? Então, gente, vamos lá. Assim, para onde foi a intimidade do casal, né? A cumplicidade, a intimidade, que são, assim, fundamentais, que fazem parte dessa liga. O que é a liga do casal, né? A intimidade. Sim, né? Sexo é cola.
Não, Pessoal, mas é intimidade da confiança. Intimidade, Eu e a Lídia falamos sobre isso sim. na terça-feira, sabe? Das Sim. condições, das 5 Pro amor condições dar certo. para o amor dar certo, né? Uma delas é essa confiança e requer intimidade, cumplicidade, companheirismo, né? Requer que eu tenha essa liberdade de me expor, de dizer, olha, né? Hoje eu tô com tesão, De eu tô ser com eu. vontade, vamos lá. Né? Sim. Até a nossa filósofa chegou aqui. A Andréia da Coisa de Casal chegou, então que delícia. teremos olha, frases. Hoje eu deixei, olha aqui, ó. Hoje eu deixei um caderninho aqui, aprendi. Tô te devendo as frases, né? Não vou perder frasezinhas. Isso. Não, mas eu vou te mandar também. Pessoal, então, eu quero saber aqui quem tá no desafio com a gente. Quem tá aqui, já começou os 10 beijos, né? Quem tá no 4º dia, segunda, terça, quarta, quinta. Quem tá no desafio? Diga eu, sim ou não, pra gente se situar. Quem não tava na primeira live, quem tá chegando aqui pela primeira vez, o que é esse negócio de desafio? Nós estamos falando sobre esse tema, 10 maneiras práticas de se conectar ao seu cônjuge. A Isabel, nossa colega, tá firme. Então, gente, a Andréia também até postou lá nos stories dela, né? Então, a gente está muito feliz com esse movimento. Quem não começou ainda dá tempo. E meu marido hoje sempre ele falou tempo, gente, sempre é tempo. Todo dia é tempo. Começa hoje. E meu marido falou assim, olha, não pode ser só 10 dias, tem que ser todo dia. Eu falei, opa, vou falar isso lá na live. Sabe? Gente, aqui, ótimo. A gente tem que cuidar do relacionamento todo dia, igual a gente cuida de uma plantinha, né? Tem que cuidar todo dia, e isso é cuidar. Né? É um dos cuidados. É um dos cuidados é esse. É manter a proximidade, manter a intimidade, não como obrigação, mas porque é gostoso, porque quando você vai mantendo um clima gostoso. Então, quando vem um conflito, quando vem um problema, algo sério, que o casal tem que enfrentar juntos, quando você está num bond, numa ligação, uma conexão mais sólida, mais gostosa, é mais fácil você atravessar o conflito, é mais fácil você baixar o primeiro ponto que a gente vai falar hoje, que é o criticismo, entendeu? Então, assim, é mais fácil, porque você já está com aquela chama gostosa, tá acesa todo dia. Então, você se importa mais em dar um passo e fazer entre aspas, eu não gosto dessa palavra esforço, porque não tem que ser esforço, né? Mas de fazer um movimento em direção à conciliação das dificuldades, das diferenças, né? É por aí que eu entendo que a gente tem que cuidar todo dia, né? Tem umas carinhas novas aqui, vocês sejam todas muito bem-vindas, né? Tanto a Elô. Eu tô vendo tão legal que a coisinha não para de subir, mas eu não tô conseguindo acompanhar os nomes. Oi, Sirlene, eu tô vendo a Nilda. A Nilda é uma sexóloga amiga minha lá de Catalão, e eu convidei ela pra gente fazer uma live juntas semana que vem, ainda não temos o dia, né, dentro desse tema aí da sexualidade no casamento, no relacionamento e tal. Então a gente ainda não definiu o tema, claro, né? Não deu tempo, mas já está aí no nosso radar, né, Nilda? E eu quero te chamar também, Nilda, viu? Esse é um assunto que me interessa muito, é um assunto que interessa ao meu público. Isso, eu conversei com a Nilda e ela estava meio assim, ela é sexóloga, ela disse que estava meio assim, não tinha, tá. Eu falei, não, vó, eu já comecei a ficar bem sem vergonha nesse negócio. Esse negócio viciante, né? A gente vai ficando sem vergonha. O pessoal que me acompanha aqui há mais tempo falou assim, Fabiola, você tá fazendo tanta live que a gente não tô conseguindo te acompanhar. Eu falei, é assim que eu gosto. Sabe? Assim. Tem pessoas aqui, a gente vai falar, né? Eu vi uma pessoa comentando aqui, eu nem sei se vale a pena. A gente vai falar disso aqui, viu? Então, a gente vai pro ponto 6 agora. Nós falamos, então, de tempo, nós falamos de distrações, nós falamos de trazer o parceiro, né? Parceria, falamos sobre resgatar a história, dar uma turbinada no sexo, tá disponível lá no Telegram. A Andréia tá falando, quanto mais beija, mais dá vontade. Sexo é isso, beijo é isso, alimentação é isso, quanto mais você come, mais você quer comer, quanto mais você come mais saudável, mais você quer comer. A vida é uma crescente, não tem jeito de fugir disso. Agora nós vamos pro tópico 6. O tópico 6 é evitar o criticismo. Evitar, olha gente, isso aqui, Elô, fala um pouquinho pra gente aí.
Gente, não tem nada pior do que a gente ter alguém do lado criticando e chamando a nossa atenção o tempo todo. E o que é o criticismo especificamente? O criticismo é quando a gente vai fazer uma reclamação, em vez de falar sobre o problema que está acontecendo, você vai localizar a questão na personalidade, na pessoa. Em algo da pessoa, em algo que é errado na pessoa. Sim. Não é? Não é que não é que o arroz queimou, é que você é desatencioso e não presta atenção que o fogo ficou ligado. Entendeu? Você que é desatencioso, né? Não é assim, nossa, que droga que o arroz queimou. É um fato, é verdade, o arroz queimou e, ok, não gosto. Sua internet está um pouco ruim? Tá ruim só para mim, gente? É a da Elo ou é a minha? Olha, Elo, voltou. Normal. Te deu uma cortadinha, você estava falando assim que às vezes, ao invés de você criticar o problema, você critica a pessoa. Então é assim que você vê. Ataca a personalidade da pessoa. Isso é o criticismo destrutivo. Porque ele não parte de algo que é um fato que está acontecendo em que a gente pode buscar uma solução. Entendeu? Tá? Tô vendo ali, a Isabel falou. Deu uma travada, né? Que deu uma travadinha, mas já voltou, gente? Eu posso fazer o seguinte. Voltou. Para mim, voltou. Mudar para o 4G Pessoal, aqui. Isso. Eu quero até perguntar aqui para você que está aqui comigo. Vamos fazer um exercício de... Ótimo, melhorou. Eu quero que você faça um exercício de reflexão aqui para nós. Você se acha uma pessoa crítica? Eu quero que você veja aí. Eu quero que você se perceba nesse momento. Sim, não, melhorou. Agora tá legal. Então tá bom, mudei pro 4G. Você se acha uma pessoa crítica? Ixi, quem me conhece sabe. Sim, eu me acho uma pessoa crítica. Eu tenho tentado, me esforçado, né? Tenho aprendido a sair do lugar de julgamentos, né? Que é muito difícil isso. Mas eu costumo, né? Gosto, assim, críticas generalizadas. Eu falo muito assim, nossa, gente, esse negócio aí, umas coisas, o povo brasileiro é assim, não pode dar mole que quer ganhar vantagem. Então eu falo muito essas coisas assim a partir de um olhar crítico, sim, né? Mas, né, eu acho que quem não é, mas a gente tem que aprender, né? Sim, a gente vai aprendendo. Eu acredito que mesmo a gente se reconhecendo, justamente porque a gente sabe que é crítico, a gente tem que redobrar a atenção na hora que a gente vai expressar as nossas críticas. Que não sejam críticas, que sejam uma demanda. Qual que é a diferença, né, de uma coisa para outra? A Elo colocou aqui, a Vanessa falou, né, eu me critico mais que os outros, mas quem critica a si mesma, critica os outros, tem um padrão ali, né, eu percebo esse movimento, que quando pessoas que são críticas com os outros, muitas vezes eles começam ali com os pais, eles começam consigo mesmas, sabe? E a Elo colocou aqui do respeito, porque quando você vai falar com o outro a respeito de algo que você não gostou, de algo que você quer que melhore, existem maneiras de falar. Agora eu quero te perguntar assim, como que você se sentiria se alguém chegasse com você e atirasse lixos em você? Começasse a tirar tomate, começasse a tirar coisa podre, ovo podre, você ficaria nessa conversa? E às vezes, nós mulheres, né, porque a gente fala para mulheres aqui, porque as mulheres, se tiver algum homem aqui, podem ficar. Por favor, eu vi o Jonathan entrando, eu não sei se ele tá aí ainda, mas geralmente ele tá jantando nesse horário, ele assiste as nossas lives jantando. E às vezes os homens se colocam muito na defensiva, porque de repente você percebe na postura corporal, né, Heloísa? O homem faz assim, ó, se fecha totalmente. Então, existe não violenta, né? Pode falar, Elo. Na comunicação não violenta, a primeira vez que eu li sobre isso não foi nem no livro, nem dentro do contexto de comunicação não violenta. Foi num livro da Martha Beck, que a minha cunhada trouxe para mim. Tá? Olha só! A Martha Beck é uma terapeuta americana. E a minha cunhada trouxe esse livro para mim e eu estava lendo e aí, num dos exemplos, ela falava isso, que quando você quiser falar alguma coisa que está te incomodando, você tem que falar na primeira pessoa. Fala daquilo como eu me sinto. Eu me sinto assim, entendeu? Porque quando eu começo a apontar o dedo e falar, porque você é isso, você é aquilo outro, você não sei o quê, qual que é a postura corporal da pessoa? Eu sou muito visual. Eu imagino que ela vai fechando a cortininha assim, ela vai subindo a paredinha
e ela começa a raciocinar em como que ela vai se rebater aquilo que você está dizendo contra ela, então ela para de te escutar, porque ela já fica lá dentro dela, ela parou de escutar. Ela entra num raciocínio, não, mas isso não tem nada a ver, por que ela tá falando? Mas eu vou falar, ela vai ver, eu vou falar isso pra ela assim, assim, assado, aí eu paro de escutar o outro, eu perco a conexão. Eu vou pra defensiva. Sim. Né? E tanto essa questão da crítica é tão séria, né? Um dos exemplos assim, de comunicação violenta, não violenta que eu mais gosto, porque assim, a comunicação, gente, até quero um dia fazer uma live, né? A Isabel tá falando aqui que tem vergonha de fazer live. Isabel, foca no outro. A gente também tem vergonha, mas olha, quando eu venho aqui, eu faço esses vídeos, né, meio doidinha, do jeito que eu sou, as pessoas falam assim, caraca, eu escuto muitas mensagens assim, Fabíola, você mudou minha vida, você mudou meu casamento, meu sonho é te dar um abraço. E o mais legal é que tem pessoas aqui que eu nunca vou conhecer pessoalmente, sabe? Mas essas pessoas falam que acharam um sentido de novo para a vida, para o casamento, para a relação, deram-se uma chance por causa do meu trabalho. E imagina se eu tivesse vergonha, Isabel, então para com isso, tá? Expõe, começa fazendo live para pouca gente, mas depois se quiser conversar comigo, tá? Uma das dicas que eu dou, que eu falo é isso aqui, ó, fazer live com outro colega. É ótimo, né, Lu? Exatamente, ótimo. E mesmo que você daí, eu de cá, a Isabel, a Lidiane, todas nós que falamos sobre o assunto relacionamento, Andréia, cada um vai falar de um jeito e vai levar uma coisinha diferente. Uma coisinha diferente. Às vezes a Fabíola fala a mesma coisa que eu, que a Lid e tal, mas o jeitinho da Fabíola falar é o jeito que eu entendo. Então é a mesma coisa, mas ela falou de um jeito que eu entendi. A outra fala de um jeito que às vezes eu não entendi, mas é a mesma coisa. Então tem jeito de falar disso de várias formas e sempre muitas formas. Né? E quando a gente fala de comunicação, as pessoas às vezes chegam na terapia e falam assim, a minha demanda, o meu problema é comunicação. Gente, nenhum casal, eles estão com dificuldade na comunicação, mas existe algo ali por detrás. Por quê? Porque o que você precisa entender é que o tempo todo a gente se comunica, o tempo todo. Até não se comunicar é uma comunicação. Quando a pessoa está calada, ela está comunicando algo. Então, e aqui, olha que só, ela é terapeuta de casal e também sexóloga. Olha que riqueza, escondendo o ouro aí, menina. Escondendo o ouro. Escondendo o ouro, faz isso não. E aqui, eu tô só terminando, eu tô olhando, porque hoje eu tô aqui no computador, que a Elô mandou o rascunho, né, e é enorme, aí eu coloquei aqui no computador. Olha só, essa questão da comunicação não violenta, ela é tão séria, porque às vezes a maneira como você fala faz total diferença, como a Elô diz. Por exemplo, se o seu marido chega sempre atrasado do trabalho para jantar. Ele chega, né? E ele já chega achando ruim muitas vezes, porque às vezes de fato ficou preso no trabalho e você já chega reclamando assim. Chegou atrasado de novo, não chegou para o horário da janta de novo. Pega a diferença. Você pode falar a mesma coisa de uma maneira diferente sem atacar, que é. E aí, não deu para chegar? Nossa, a gente fica tão feliz quando você chega a tempo de jantar com a gente. Eu imagino que o seu dia deve ter sido bem difícil, que o trânsito estava péssimo. Sim. Né? Mas é tão bom quando você chega, as crianças gostam tanto. Olha só, a mesma... Eu fico feliz quando você chega no horário. Acho tão bom quando você senta na mesa conosco. Né? Então, assim, o criticismo não quer dizer que a gente nunca mais vai falar para o outro se tem algo que está nos incomodando. Não é isso, gente, porque isso aí não existe, né? Isso não existe. Mas a gente tem que diferenciar o criticismo, onde eu foco, eu coloco... Isso, a minha atenção. Eu ponho no outro o problema, assim, no sentido, eu foco na culpa do outro, eu vejo um problema, eu ponho no defeito do outro, de um pedido que eu faço. Então, eu tenho um criticismo de um lado e fazer um pedido, ou ter uma demanda. Eu tenho uma demanda. É diferente de fazer uma crítica, né? Uma demanda, eu faço um pedido de como eu penso. E quando eu faço um pedido, eu deixo no outro a autonomia de me responder sim ou não, de realizar ou não. Ou seja, eu olho para o outro como um adulto que tem autonomia. Mas eu estou fazendo um pedido, eu não estou exigindo, nem estou detonando a personalidade, a pessoa do outro, denegrindo a autoestima, porque isso bate na autoestima da pessoa também. Muito. Né? Eu quero deixar aqui, Elô, eu até quando terminar essa live, vocês vão fazer um favor. Vou deixar uma frase lá no Instagram,
vou deixar um post no Instagram com essa frase. Eu gostaria que você fosse sincera ao me responder. Sobre o criticismo, que eu acho que vai fechar hoje, né, essas 10 maneiras de se conectar ao seu cônjuge, eu vou colocar uma pergunta lá, uma frase assim. No seu relacionamento, deixa eu ver como que ficou aqui. No seu relacionamento, você está focada no que te farta ou no que te falta? Porque é bem isso, né, Elô? Às vezes nós estamos olhando para tudo que o parceiro tem de ruim, faz de errado. Já se pegaram assim? Aliás, é a nossa tarefa, né, de hoje. A gente falou que ia deixar 2 exercícios, né? Bem dentro dessa pergunta sua. Você foi na mosca, Fabiola. Na mosca, sabe? Então tem uma pessoa que colocou que, será que, eu acho que nem vale a pena. Se você já vai com esse pensamento, agora mesmo a gente vai te explicar uma coisa, né? Então assim, será que no seu relacionamento tudo aquilo que você olha, tudo aquilo que você coloca a sua atenção cresce? Se você coloca a sua atenção no que está dando errado, gente, você só vai ver defeito. Se você coloca a sua atenção naquilo que está dando certo, também vai melhorar, né, Elô? Exatamente. Ótimo. Exatamente. Ótimo. Esse é o ponto também que está dentro do que a gente vai falar mais adiante, né? No 8 aí. Sim, isso mesmo. É nesse que eu vou chegar. Aqui, no 7, então, 6, criticismo, né? Evitar o criticismo. Evitar o 7, o criticismo. Sim. E no 7 a gente vai falar sobre a importância de falar a linguagem de amor do seu cônjuge, né, do seu parceiro. A gente não vai estender muito nela, né, porque assim, tem uma live, você também tem live lá no seu YouTube já, Elô? Então, aquele dia da live que eu fiz com a Lidiane sobre as 5 linguagens do amor, eu não sei o que aconteceu, que eu não consegui, eu não sabia, não tinha lá os recursos, ou a Lid não conseguiu, talvez, não lembro exatamente se fui eu, se foi ela, a gente não conseguiu salvar a live. Mas eu tô nos meus planos aí, agora que eu fiquei sem vergonha com esse negócio de gravar vídeo, sabe? De fazer live. Eu acho que eu vou talvez gravar um videozinho falando sobre as 5 linguagens do amor. Sim. Né? Então, gente, isso aqui, a Elô colocou aqui, é uma das maneiras mais poderosas, né? Uma das armas mais poderosas é falar a linguagem de amor do seu cônjuge. Mas se for lá no meu feed, você vai achar. Tem. Eu também tenho uma live lá no... diferenciados lá, tem todos os posts. Tem as 5 linguagens. Uma para cada linguagem do amor. Um post para cada linguagem. Lá no feed. Acha lá. E eu não sei, Elô, se você sabe, quando eu comecei a aparecer nas redes sociais, né, assim, para gravar, eu amava esse livro. Eu amo. Foi através das linguagens do amor que assim, as pessoas começaram a me conhecer. Eu tenho uma live no meu Facebook, mas é um Facebook antigo. Foi a primeira live que eu fiz na vida. E assim, eu tenho uma live lá no Instagram, no YouTube, Conversa de Família. 4 lives que eu tenho salvas lá. E uma das lives mais acessadas é essa. É a live mais acessada. Sobre as 5 linguagens do amor mais extensas, né? A Nilda falou que só sem vergonha. Adorei. É bom, gente. A gente tem que ter vergonha de algumas coisas, não. Aqui. Então, são 5 linguagens, você precisa... Até uma das pessoas mandou. É tão interessante, porque eu acho que a linguagem do amor do parceiro dela é toque físico. Porque tá adorando o beijo, né? Geralmente homens são mais toque físico. E ela falou, quanto é interessante, às vezes você não percebe aquilo como amor, mas o outro perceber o quanto é importante pro outro. Gente, falou tudo. Linguagem se eu tiver... A Heloísa fala inglês, se ela começar a falar inglês aqui, nós vamos ficar... Eu, pelo menos, vou ficar assim. Sem entender nada. E é isso, quando uma pessoa, ela te ama numa linguagem que ela se sente amada, mas você não entende, você não consegue perceber. São 5. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, formas de serviço e toque físico. Elô, faz um resumão aí de 2 minutos para nós. Porque tem lá no YouTube meu e tem no Instagram dela, viu, gente? E tem o link. Ok. Então é rapidinho mesmo, ó. As palavras de afirmação é elogiar, valorizar o outro, reconhecer, encorajar, expressar, mas assim, vamos pensar, aquilo que é genuíno, aquilo que eu admiro como meu marido é organizado, eu falo, nossa amor, eu gosto tanto de como você é organizado com as suas coisas, isso eu não estou bajulando, porque eu realmente percebo que ele é organizado, isso é verdade, entendeu? Então, é isso, palavras de afirmação. É também expressar amor, dizer eu te amo,
mas é também fazer esse reconhecimento, esses incentivos que encorajam o outro. Então, quem tem Vocês conhecem, gente, as 5 linguagens do amor? Vocês conhecem aí? Manda pra gente sim, não? Pode falar, Elo. Quem tem essa linguagem de amor como linguagem principal vai sempre entender isso muito bem, vai se sentir amado, se ouvir. Aí eu posso cobri-lo de beijos e sexo todo dia, mas se eu não expressar isso falando, vai faltar alguma coisa. Isso, é desse jeito mesmo, gente. É radical. A linguagem de amor é poderosa, é isso mesmo. A próxima linguagem de amor é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é dar a sua presença para o outro. E quando eu estou junto, eu estou com o outro. Eu não estou distraída com outra coisa. Eu dou a minha presença. Então, quem tem tempo de qualidade como linguagem de amor, gosta muito de fazer coisas juntos, de estar junto. Pode ser a coisa mais... Vamos no supermercado. Eu sou de tempo de qualidade. A gente vai no supermercado junto, vai ali e faz coisa junto, vai pra cozinha cozinhar junto, a gente faz coisas juntos e acha isso gostoso. É o tempo de qualidade, né? Que é dado de atenção, a sua atenção é para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Nossa, ótimo. Dar presentes. Dar presentes pode ser presente trouxe uma florzinha, passou, catou e falou, olha, é tão mimosa, lembrei de você. Olha aqui que fofinha, né? Eu vou ficar encantada se minha linguagem for um bombom e tal. Aí a pessoa fala, nossa, você nunca me deu nada. E a pessoa que não tem a linguagem de amor como presente, dar presente como linguagem de amor, vai ficar gastando besteira com isso. Nossa, vou gastar meu dinheiro com flor, por exemplo, igual a Lidiane deu um exemplo de uma pessoa, não sei se foi a Lid que falou. Vou gastar meu dinheiro com flor, não é, né? Para jogar fora, daqui a pouco tá murcha, mas para a pessoa cuja linguagem de amor é presente, receber é o máximo. Então não precisa ser caro, nem nada, nem coisa grande, às vezes é uma coisa simples. E sem lembrar, né? Quem tem a linguagem de amor presente, às vezes num momento crítico, a presença da pessoa é o maior presente que ela pode ter. Ela abre mão de, às vezes, corre risco até de perder emprego, alguma coisa, porque faltou no emprego para estar comigo, acompanhando meu pai no hospital, por exemplo. Tá? Isso é muito importante. Atos de serviço é quando eu realmente faço coisas pelo outro. Eu vou lá, eu faço um cafezinho, eu levo, é um mimo, né? Que a gente fala, eu cuido de tudo de casa, arrumo, eu levo o carro no posto para lavar, para lubrificar, para limpar, para abastecer, conserta, troca os trem em casa, faz de tudo, né? Arruma a cama, faz serviço, faz coisas por você, aspira a casa. Aí o marido é assim, amoroso, dá presente, beija, abraça, tal, mas não faz um serviço de casa. A mulher fala assim, não me ajuda em nada. Não me ajuda em nada, não me ama, não percebe o meu valor. Eu queria que ele me ajudasse, que ele tá vendo lá que eu tô atolada e tal. Não, mas eu só falta adivinhar o que ela quer, eu trago tudo pra ela, joias e não sei o quê. E a pessoa quer serviço. E por último, o toque físico, né, que é às vezes aquela coisa assim, de ficar de mão dada já é gostoso, tem que estar grudando, né, não é só o sexo é o mais intenso, das maneiras, e a mais intensa né, forma de expressar de toque físico, mas não é só sexo, é o beijar, se abraçar, é aquela pessoa que é mais grudenta, que gosta de ficar beijando, abraçando, cheirando, vem por trás e tal, e pega no braço, e segura na mão, e é isso, é o toque físico. Então, para quem é toque físico como linguagem de amor, talvez a traição é uma coisa muito difícil para qualquer pessoa. Mas para quem tem toque físico como linguagem de amor principal, fica pior ainda. Porque o outro deu aquilo que é de mais íntimo, de mais relevante como toque físico para outra pessoa. Né? Então, essas são as 5 linguagens de amor. Então, quando você fala linguagem de amor do outro, o outro sente o amor. E é muito preenchido, né? Sente mais preenchido isso. Então, é muito mais provável que venha a de alguma maneira reconectar, retribuir, né? E também fazer algum movimento em direção a falar a sua linguagem do amor. Sim. Nádia, e a sua linguagem é serviço? Porque ele está te ajudando, né? A sua linguagem é serviços? Porque isso é muito interessante, a gente não vai aprofundar aqui, porque isso aqui merece uma live só para isso, né? E tem lá no YouTube, tem no Instagram da Elo, então a gente não vai aprofundar. Mas isso
Eu falo que falar a linguagem de amor do cônjuge é amar de maneira inteligente. Ao invés de você despender tanta energia fazendo um monte de coisa, é você ser certeiro, tá? Então, se você não conhece, você está perdendo e você pode... Segunda-feira eu fiz uma sessão e conversando com uma pessoa que tem muitos problemas em relacionamento, ela falou, poxa vida, entendi tudo. Linguagem dela é serviço, né? Entendi tudo, por que eu não dava certo? Então, assim, entenda as linguagens do amor, leia o livro, tá? Invista no seu relacionamento. Entenda a sua. O outro sobre a sua também. A sua, sabe? Como você se sente amado. Não como cobrança. Fala, nossa, amor, você sabe, quando você faz assim, 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 eu fico tão feliz, eu me sinto tão preenchida. Parece que que quando eu verdadeiramente me sinto amada com isso. Quando você faz pequenas coisas junto comigo, você passa um tempo, dedica um tempo de ficar comigo. Eu, por exemplo, né? Tempo de qualidade. Sim. Então, é por aí. Próxima. Agora essa aqui. Tarefas, depois que vamos passar. Depois, então tá. Só pra gente saber. 8. Faça uma autoanálise. Olha só. Essa é densa. Eu estava tomando banho e eu estava pensando assim, você já viu o quanto de coisas que a gente faz sem ao menos pensar? E eu quero falar com vocês aqui rapidinho, só para vocês entenderem antes da Elo falar sobre a autoanálise. Existe uma síndrome, não é uma síndrome, né? Um esquema que a gente chama PSC, que é pensamento, sentimento e comportamento. Eles se afetam, eles são entrelaçados. Então tem uma pessoa que fez um comentário aqui, né, sobre o beijo. Eu não sei se vale a pena. Olha só, o pensamento dela, não sei se vale a pena. Como vocês acham que isso influencia o comportamento dela? Como você diria, como psicóloga, Elo, que isso influencia o comportamento dela? Não vale a pena, não sei se vale a pena fazer esse desafio dos beijos aí. Se eu já não acredito que vale a pena... eu não vou fazer. Ou eu vou fazer, não vou dar um beijo bem dado, né? Sabe, tipo assim, caso perdido. Sim. Então, assim, eu tô num caso perdido, eu tô numa história que, né, tipo assim, já tem um fim triste traçado. Sim. Né? E qual que é o sentimento que eu tenho nesse lugar? Tristeza, né? E se eu ainda desânimo. Tô nessa história em que eu vejo que é uma história de fim triste traçado, tipo assim, né? Aquilo que eu já sei qual vai ser o final, e eu ainda tô nela, mas se eu ainda tô nela, a história não acabou. Eu posso mudar o final dessa história. Ótimo. Entendeu? Eu posso mudar a direção dessa história. Né? E eu não preciso esperar que seja o outro que vai fazer um movimento para mudar. PSC. PSC. A gente chama assim, né? Pensamento que gera sentimento, que gera comportamento. Né? E é interessante. Sentimento, comportamento. Sentimento, comportamento. E eles se interinfluenciam, tá? Então, tanto um sentimento pode influenciar um pensamento e um comportamento, como o contrário. Por exemplo, quando eu falo, né, a gente falou na semana passada, de às vezes beijar mesmo sem ter vontade. Sabe, porque a vontade, assim, sabe, aquela coisa que você espera, que eu falei do sexo, do mito do sexo espontâneo. De às vezes as mulheres falam, mas eu vou fazer sexo sem ter vontade. Às vezes você não inicia o sexo tendo vontade. A Nilda pode falar isso pra gente melhor ainda. Mas no decorrer, se você se permitir ali, porque olha só, essa questão da autoanálise entra em algo que eu tô estudando aqui. Elo, às vezes nós estamos muito desconectadas de nós. A gente come sem fome, a gente muitas vezes segura xixi um tempão, isso faz uma aula, gente, mulher que pensa... Verdade, às vezes a gente segura xixi, a gente não sabe mais quando a gente quer ir no banheiro fazer o número 2. A gente não percebe os sinais do nosso próprio corpo. Esses dias eu vi uma postagem assim, nossa gente, ó, é tão bom quando você tá nervosa, de repente a sua menstruação desce, era por causa da menstruação, era por causa do seu ciclo. Então se você estiver desconectado de você tá querendo matar alguém e você não sabe por que você quer matar alguém. Se conecte, faça uma autoanálise. E aí eu vou colocar algo aqui muito interessante. Como você tem descrito o seu relacionamento para você mesma? Como você tem descrito o seu marido para você mesma? É um saco de batata aí. Você vai beijar o saco? Você vai querer transar com o saco de batata? Você não vai querer, querida. Entendeu?
Fala aí pra nós, Elô. Eu fiquei, assim, antes de entrar nisso aí, eu também fiquei incomodada, Fabiola, com isso na segunda-feira, né? Com essa questão de fazer sexo sem vontade. Mas, assim, talvez a vontade não seja naquele momento do sexo, mas há uma vontade de resgatar a conexão. Então, quando a gente tem a vontade, tipo assim, eu tô olhando para cá, mas tem algo que está mais adiante. Então, eu tô olhando para aquilo que está mais adiante. E não exatamente para isso que está aqui no meu primeiro plano. Talvez aqui, no primeiro momento, eu pense, eu não estou com tanta vontade de fazer, mas há algo mais adiante que eu quero conquistar. Então, às vezes, eu me permito, como você falou, eu me permito, né, me disponibilizo. E aí, sem permitir que as minhas crenças limitantes que denigrem o outro, fiquem aqui. Porque aí eu vou de corpo. Entendeu? Gente, e o corpo vai conectando com a minha alma que já está ali com aquela intenção de que eu sei que eu quero esse casamento, eu sei que eu quero essa relação, né? Então, me deu até calor aqui. Responde. Me deu até calor aqui, porque eu lembrei de uma técnica que eu ensino lá. Às vezes, né, chegam alguns casais assim. Parece que você está travando, peraí. Travei, eu voltei. Gente, me fala que eu tô aqui. Não, a sua imagem pra mim tá borrada. Eu tô borrada? Eu tô borrada? Não sei para as outras pessoas. Me avisem aqui, gente, que eu vou ensinar pra vocês uma técnica muito legal agora. Vocês estão me vendo? Me avisem. Você tá me vendo, Elô? Travou. Travou. Ai, meu Deus, a minha internet aqui, eu preciso pedir pra arrumar, viu? Essa internet tá me deixando na mão. Voltei, pessoal. Voltei. Voltei, Elô. Não. Tá borrada. Tá borrada. Ai, meu Deus. Como é que é seu 4G aí? Não, meu 4G não funciona, é isso, né? Deixa eu ver aqui. Pra gente continuar. Voltei. Yes. Tá. Me avisem aqui se eu voltei. Nossa, gente, eu preciso dar uma olhada aqui, sabe? Porque me deu até calor que eu preciso ensinar uma técnica pra vocês aqui. Vê se eu voltei, gente. Voltei. Avisem aqui. Tem mais ou menos, quanto tempo a gente tem? Presta atenção no tempo. A gente tem uns 10 minutos. 8 horas e 3 minutos, Tá, a gente vai terminar, né? Tá. É o seguinte, eu vou ensinar pra vocês uma técnica quando a gente fala assim às vezes, não é que a gente tem que fazer sexo sem ter vontade, mas é interessante quanto essa questão da vontade funciona. Tem as meninas aí que são sexólogas, né? E a gente vai poder trabalhar isso em umas lives mais específicas, que a gente, às vezes, tem pessoas que acha que sexo é penetração, e sexo não é penetração. Às vezes, algum casal, né, que tá com dificuldade, assim, de ereção e tal. É super interessante isso, Elô. Eles vão pra cama, só que eles podem se acariciar, mas eles não pode ter a penetração. E esse é o exercício. Adivinha? Adivinha se não consegue ir até o final? Sabe? Porque vai sem aquela... Tem que fazer, tem que terminar, tem que ter ereção, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Né? É o desafio e a questão do relaxar, sabe? Do estar relaxado, porque o sexo exige esse estado de relaxamento. E essa questão da autoanálise, né? Como a gente está falando, de permissão, no sentido de você tem se permitido ou você acha que o sexo é uma bosta, né? Nossa, falei palavrão. Você acha que... Desculpa. Você acha que o sexo é ruim, você acha que o seu parceiro não vale a pena, né? Sim. Então, qual é essa análise, essa autoanálise que você tem feito do seu relacionamento, do seu parceiro, de você mesma? Porque tá tudo relacionado, gente, sabe? Você tem vergonha do outro, você tem se aproximado dele, sabe? Então, isso é autoanálise, ok? Então, eu quero falar mais alguma coisa? Também, eu quero colocar um pouco da autorresponsabilidade, que é a forma como eu tenho pensado, descrito o meu parceiro, meu marido, meu homem para mim, me afasta e me aproxima dele. Entendeu? Faz com que ele se afaste ou se aproxime de mim. Que eu me afaste ou que eu me aproxime dele.
entendeu? Sim. A minha forma de pensar e produzir pensamentos que produzem sentimentos e que me levam a agir também. Então, o meu pensar, o meu sentir e o meu agir a respeito do outro está me aproximando ou me afastando? Ou me Está afastando. afastando ele ou aproximando ele? Então, essa é a reflexão. Né? Isso é engraçado, gente. Eu não sabia que, né? Bem é palavrão. Pra mim é. Mas assim, porque eu fui criada numa família, minha mãe entrou aqui, né? Minha mãe ela fala, vai lá, vou lavar essa boca com sabão. Pessoal, e cada um, é interessante, Elô, cada um desses tópicos aqui daria uma live, né? De tão sério, de tão maravilhoso que sério. Tá. Número 9, o ficar no seu lugar. O que é isso? Você está no seu lugar, né? Então, se você é homem, você está no seu lugar de homem. Se você é mulher, você está no seu lugar de mulher. A gente tem vivido uma sociedade muito... As mulheres têm se colocado como muito fortes, né, Elô? E isso intimida os homens, na sua opinião? Intimida. Intimida, tira a força dos homens também. Tira a força dos homens. E aí, se a gente pensar num viés sistêmico, se a gente olhar, os homens também têm consciência de que as gerações anteriores, os homens de gerações anteriores, de fato podem ter cometido muitos abusos contra as mulheres. Sim. Então eles também carregam inconscientemente dentro de trás do sistema um lugar de culpa. Então, às vezes, inconscientemente, ele também está recolhido por isso. Só que isso é tão complexo que vai uma live inteira. O que a gente quer dizer aqui, né, para a gente não entrar nessas questões e discussões de gêneros, que sem tempo para a gente esclarecer o que é a nossa visão sistêmica dentro disso, eu prefiro deixar simplesmente, ocupe o seu lugar dentro de casa como o casal, mulher, dentro do casal, como né? casal, a mulher, homem e mulher. Entre eu e ele, eu sou a esposa, ele é o marido. Pronto. Marido. É isso. Eu não vou ser mãe dele, eu não vou ser filha dele. Pronto, é isso. Isso ótimo. É ficar no seu lugar feminino, no casal. Eu estou em toda a minha potência no meu lugar certo. Para os meus filhos, eu sou a mãe, ponto. O meu marido, eu sou a mulher. Eu não sou mãe dele, eu não sou irmã dele, eu não sou filha dele. Ele não é meu pai. Entendeu? Então, eu não posso esperar que ele me acuda como se fosse meu papai, vai me acudir para me socorrer. Da mesma maneira como eu também não vou acudi-lo como se eu fosse a mamãe dele. Certo? Então é isso. São engrenagens, né, Lô? Isso. Engrenagens. Fica no seu lugar. Sim, para funcionar, para fluir a casa. Isso, aí vai passar também pelo feminino, é claro, quando a gente está no nosso feminino, né? No nosso lugar, do nosso feminino, da energia. Né? Que a gente tem as duas, mas como mulher, o feminino é o que nos dá feminino lugar de força, mais forte. Né? O homem, como homem, o masculino é o lugar de força. Ele também tem o feminino, mas o masculino é o lugar de força. E isso não tem nada a ver com opção sexual. Nada. Sim, é o lugar de força da nossa natureza. Né? Sim. Inclusive, pessoal, segunda, vem pro Fabiola Convida a Tati, né? A Tati Medeiros, né? Chamei ela para uma live. Fantástico. E nós vamos falar sobre a conexão com a mãe. Então, se você está com problemas aí em ser mulher, porque existem muitas mulheres que estão enfrentando problemas. O Ítalo Marcilli, né? Não sei se vocês conhecem, o médico psiquiatra, e ele fala, teve uma vez que ele lançou uma hashtag assim, não seja Carlão, não seja Carlão. Então, algumas mulheres que comportamentos de maldade, exigir, de brutalidade, e estavam saindo do seu lugar de mulher. Isso desregula toda a casa. E tem a ver muito com a conexão com a mãe, sabe? Com o feminino ali, com o nosso feminino. Certeza. Na segunda... Não ter tomado o feminino da mãe. Sim, não ter tomado o feminino. Na segunda-feira a Tati vem para uma live só sobre relação com a mãe, ok? Que top. Fabiola. E o 10º, vamos lá. Eu tô preocupada com o nosso horário. Com o nosso tempo, né? Igual eu e a Lid fizemos na terça-feira, a gente voltou um pouquinho para poder concluir, não ficar correndo. Sim. Não ficar correndo, pode ser. A gente vocês faz topam? Assim também um pouquinho. Né? O Instagram vai nos cortar aqui em 5 minutos, a gente volta mais uns 10 minutinhos, só pra gente, às vezes, responder alguma pergunta. Pode ser? Pra gente não ficar correndo. Vocês querem? Vocês querem voltar? Tudo bem, gente? Vocês querem voltar? Tá tudo bem pra vocês? Ó, tem 25 pessoas aqui, pra vocês voltarem. Boa, então tá bom. Já. Catarina falou, a água parou. O 10º, gente... Com sobrenome forte, bonito desse? Schneider. Catarina é nova aqui. Eu não tinha visto ela ainda, não. Ó, e o 10º? Cara, quando eu li esse 10º aqui,
Eu fiquei muito assustada. Porque pra mim isso aqui é o mais importante de tudo. É o mais importante de tudo. É Eu falo que é o segredo de uma relação de sucesso. É o segredo de uma relação de sucesso. Se você quer ter uma relação de sucesso, é essa. Abra mão das exigências e expectativas em relação ao outro. Uau, pronto. Isso tem a ver com o que eu e a Lidiane falamos também na terça-feira das 5 condições. É a última, né? Desejar que o outro seja feliz. Então, é independente de qualquer circunstância, eu vou dizer sim para o outro. Como ele é. Né? E vou me alegrar dele ser como ele é. Então, é poder concordar com o outro. O outro é um ser que eu possa dizer para o outro assim, sim, eu amo você como você é, com tudo o que te conduz, com tudo que me conduz, porque você é um homem imperfeito e eu sou uma mulher imperfeita. Então, eu sou só uma mulher imperfeita diante de um homem imperfeito. Essa frase é do Nottingham. Essa frase é linda, né? O Bert Hellinger fala, não se pode amar o imperfeito. Né? Ai, tem uma frase, né? Essa você falou, eu lembrei do Notting Hill. Vocês assistiram um lugar chamado Notting Hill? É um dos meus filmes favoritos. Há muito tempo. Mas eu sei que nos meus votos, no meu casamento, eu falei isso pro meu marido. Né? Que a gente possa ser apenas um homem imperfeito, uma mulher imperfeita. Que eu possa te amar como o homem perfeito que você é, porque gente. Ele é assim com tudo. E por isso eu amo tanto. Sim. Né? E entra uma questão, né, tão interessante, porque... Não, e você falando aí, a energia, né, a força que a gente sente é tão grande, porque... É verdade. É verdade. É ruim quando alguém fala assim, olha, eu caso com você, mas se você não fizer isso mais... eu caso com você se você não for na casa da sua mãe mais. Então, você não está concordando com a pessoa como ela é, sabe? E amar com tudo que a pessoa é também, com essas sombras, que nós somos luz e sombra. Amar luz também com a sombra, né? Faz parte. Então, vamos lá. Sombras, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar a live aqui, a gente volta pra gente falar sobre o exercício, fixar o exercício e... conversar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui embaixo. É só você clicar, tá bom? Ou mandar aqui mesmo. Então eu vou fechar a live e vou entrar de novo. Vou salvá-la e vou voltar. Ok? Tem 23 pessoas. Vocês fazem o favor de voltar. Viu, Elô? Vou contar, hein? Tá bom.